Inclusive, semana passada, o The Athletic publicou um relatório sobre essa situação do LeBron e publicou que Indiana Pacers e Charlotte Hornets eram duas equipes que estavam monitorando essa situação de renovação do LeBron James, tá? E são duas equipes que têm bons ativos para uma negociação, né? A gente vai pegar o Pacers, pô, Miles Turner, Buddy Hield, são ótimos nomes para uma negociação, além de várias picks de draft. Aí você pega o Hornets, pô, Terry Rozier, PJ Washington, é um time que também tem ótimos ativos e além várias escolhas de draft. Então são equipes que poderiam ali entrar numa briga pelo LeBron. Poderiam entrar numa briga ali pelo LeBron. O ideal seria o LeBron ir para um time que estivesse disposto a draftar o Bronny. Esse seria o cenário ideal, porque o LeBron ia para um time, já estabilizava ali e tal. Para o time, inclusive, seria melhor, entendeu? Agora, por exemplo, o LeBron sair, né? Vamos imaginar o LeBron indo para um Phoenix Suns, por exemplo. Seria bom, porque beleza, poderia conquistar um título ali, mas o Phoenix Suns não ia pegar o Bronny. O LeBron ia sair do Phoenix em algum momento. Então o ideal seria o LeBron sair para um time que já meio que estivesse ali disposto a pegar ele. E aí tem um time que eu sempre gosto de botar numa discussão sobre destinos para o LeBron, sobre times que podem trocar pelo LeBron, que é o Cleveland Cavaliers, né? O Cleveland, assim, a grande realidade, a grande verdade mesmo, é que o Cleveland só não pega o LeBron agora porque não quer. Porque se quisesse, o Cleveland tem absolutamente tudo para ter o LeBron James. O Cleveland tem ativos para uma troca. Colin Sexton, Lauri Markkanen, Okoro, pick de draft. Ativos é o que não falta em Cleveland. O Cleveland tem espaço no cap para dar um contrato bom pro LeBron, mais de 28 milhões de dólares por temporada. O Cleveland tem esse cacife, tem essa grana. E o Cleveland tem sim a disponibilidade de pegar o Bronny. E além de tudo, o Cleveland ainda tem um poder de narrativa que nenhum time tem. Porque tenta imaginar, bota aí sua imaginação para funcionar. Tenta imaginar o LeBron voltando para o Cleveland Cavaliers, jogando com seu filho em Cleveland e, vamos lá, sendo campeão com o Cleveland de novo. Olha o tamanho disso, cara. Olha o tamanho desse feito. Seria simplesmente gigante. Seria simplesmente gigantesco. Seria simplesmente gigantesco se isso acontecesse. Obviamente, tá? Obviamente, pro Cleveland hoje, pensando de uma forma fria, pensando de uma forma profissional, não seria não seria tão vantajoso para o Cleveland trazer o LeBron. Hoje o Cleveland está muito bem encaminhado, né? Conseguiu ótimos ativos jovens, né? Evan Mobley, Jarrett Allen, Darius Garland, né? Fez um bom draft ali com o Agbaji, né? Tem ótimas escolhas de draft, tem um treinador jovem, tudo. Então, o Cleveland já está muito bem encaminhado. Abrir mão desse futuro para ter o LeBron, pensando a longo prazo, que é o tipo de gestão que eu gosto, não seria tão inteligente. Só que não tem como não pensar nessa narrativa. E assim, sendo bem sincero, para mim o LeBron ele tem portas abertas para voltar para Cleveland quando ele bem entender, tá? Para mim se o LeBron chega no Cleveland e fala: "Cleveland, quero voltar", o Cleveland faz acontecer. Porque a gratidão que o Cleveland tem com o LeBron é algo bizarro. A gente tá falando do maior jogador da história da franquia.
É isso. O maior jogador da história da franquia. O maior jogador da história de Cleveland. Não é só do Cavaliers, mas de Cleveland. Pega todos os jogadores de qualquer time, de qualquer liga esportiva de Cleveland. O LeBron é o maior. Entendeu? A gente tá falando de um cara que tem esse nível de idolatria em Cleveland. Então, se o LeBron chega e fala, quero voltar para Cleveland, mesmo ele não tendo uma relação boa com o proprietário do Cleveland, mas isso ultrapassa o poder de um proprietário, o poder de um dono. Entendeu? Então, cara, eu acho que o LeBron tem portas abertas. Para mim, se o LeBron ele quiser voltar para Cleveland, ele volta. E se o Cleveland quiser trazer o Cleveland traz o LeBron. A questão é que, né, LeBron não deu abertura e o Cleveland não vai mover mundos e fundos para tirar o LeBron do Lakers à força. Para mim, o Cleveland só entra nessa briga se o LeBron der o sinal verde do tipo, ó, quiser me levar, eu vou. Acho que é isso, tá bom? Mas pensando assim nos times que podem trocar pelo LeBron James, para mim o primeiro que vem na minha cabeça e o que eu mais gostaria de ver o LeBron, sem dúvida nenhuma, é o Cleveland, cara. É o Cleveland. Eu acho que seria simplesmente fantástico, acho que seria incrível. E como eu disse, só não aconteceu ainda e só não vai acontecer se o LeBron e se o Cleveland não quiser. Porque se um dos dois quiser, isso acontece, tá bom?